O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, liberou o início dos estudos de um pacote de parcerias com o setor privado. David de Tarso acompanhou toda essa movimentação, esse anúncio, e traz agora todos os detalhes para a gente. Oi, David, boa noite. Quais são, então, os focos do governo? Olivia, muito boa noite a você, boa noite a todos que nos acompanham pela programação da Jovem Pan. Pois é, diversas iniciativas foram anunciadas, ao todo 15 projetos, entre eles um que trata sobre a reforma e ampliação de escolas. Mais de 500 escolas devem receber melhorias no estado de São Paulo, com investimentos previstos em torno de 52 bilhões de reais. Agora, um outro projeto também que foi apresentado por meio dessas parcerias público-privadas por parte do governador Tarcísio de Freitas é em relação à mudança da sede do governo para a região mais central do estado de São Paulo, da cidade de São Paulo, porque era já uma promessa de campanha e ele disse que esse projeto agora deve sair do papel. Então vai ser feita essa parceria público-privada para que essa iniciativa realmente ocorra. Segundo o governador Tarcísio de Freitas, visa principalmente diminuir os gastos por parte do governo, tudo centralizado, gasto de às vezes deslocamento que ocorre, e até mesmo uma sinergia maior entre as mais diferentes pastas e diminuição de custos também com aluguéis, já que alguns imóveis eles são locados. Então vamos acompanhar mais detalhes sobre como deve funcionar essa transição da sede do governo para a região central de São Paulo. A nossa ideia então é concentrar e ocupar uma área útil de cerca de 300 mil metros quadrados, 288 mil lá no centro de São Paulo. Então isso vai trazer uma economia de recursos, vai trazer uma eficiência na gestão, além de ser uma ocupação nobre do centro, icônica do centro, e isso tem uma série de repercussões positivas. Nós entendemos que é uma questão que traz legado, traz movimento, traz esperança, traz um emprego de volta. E outra iniciativa também citada pelo governador Tarcísio de Freitas é em relação à melhoria no transporte, na infraestrutura do transporte ferroviário. Porque muitas empresas reclamam, principalmente que perdem competitividade, porque não conseguem escoar a sua produção. Então, já foram anunciados pacotes de concessões para que as empresas atuem em intercidades. A primeira iniciativa é entre São Paulo e Campinas, Sorocaba também, a cidade de São Paulo. Vamos acompanhar mais detalhes sobre esse processo de infraestrutura que deve ser melhorado em relação ao transporte ferroviário. Além de iniciar imediatamente os projetos dos trens intercidade, Sorocaba, São Paulo, São José dos Campos, São Paulo e São Paulo Santos. Eu estou falando de estudar esses projetos porque o trem intercidades Campinas e São Paulo a gente também abordou hoje, mas a gente já está em outra fase. A gente já está deliberando acerca da publicação do edital, algo que deve acontecer ainda esse ano. A nossa ideia é que aconteça o mais rápido possível. Eu perguntei também para o governador Tarcísio de Freitas, claro que não depende só do governo estadual, sobre a privatização do Porto de Santos. Se essa infraestrutura melhorada em relação ao transporte ferroviário ajuda também nesse sentido. Ele disse que sim, que a grande ideia é que outros estados também possam escoar a sua produção por meio do transporte ferroviário e para que vá até o Porto de Santos, claro que é gerar mais volume por lá, para importações e exportações. Outro tema que foi debatido também nessa coletiva de imprensa realizada no Palácio dos Bandeirantes nesta tarde foi em relação a uma possível privatização da Sabesp. Outra iniciativa também que o governador Tarcísio de Freitas tem enfatizado é uma promessa de campanha. Ele disse que os estudos já devem começar a partir deste mês de março para que seja feito um detalhamento de toda a companhia para que depois todos os dados sejam apresentados à iniciativa privada para que haja essa privatização. Vamos acompanhar então mais detalhes sobre esse processo. Nós vamos avaliar agora, vamos contratar estudos para avaliar a viabilidade, a aderência de fazer a pertinência, de fazer a desestatização da Sabesp. Como eu falei, a gente vai enveredar pela desestatização, tendo a absoluta convicção que nós vamos atingir os nossos objetivos, ou seja, percebendo que a gente consegue trazer investimento, comprimir a meta de universalização, gerar upsides e diminuir tarifa, aí a gente vai prosseguir numa operação de capitalização, fazendo essa operação de venda de ações no mercado.
Pois é, o governador foi até questionado sobre essa questão, se uma possível privatização da Sabesp não tornaria o tratamento e até mesmo para que chegue até as torneiras a água, se esse processo não ficaria mais caro do saneamento básico. Ele disse que não, que a ideia da privatização é justamente o contrário, de tornar todo o sistema mais em conta e principalmente levar recursos hídricos às torneiras onde a Sabesp ainda não atua e que o tratamento de esgoto também seja feito em locais onde não há ainda estações de tratamento, para que esse serviço seja melhorado por meio de investimentos da iniciativa privada. Então foram apresentados 15 projetos em mais diferentes secretarias e claro que a gente segue acompanhando todos eles e trazendo os detalhes aqui na programação da Jovem Pan. Por enquanto eu volto com você, Lívia. Toda certeza. Obrigada, por enquanto, pelas informações. David de Tarso, bom trabalho para você, boa noite. Mais um giro de opinião com os nossos analistas. Agora, Vilela, foram apresentados mais de 15 projetos de parcerias público-privada para dar andamento a projetos que são defendidos e que foram defendidos desde a campanha por Tarcísio de Freitas. Qual deve ser o foco? Por onde ele deve começar, na sua opinião? O David enfatizou a transferência da sede administrativa para a região central da cidade, a privatização da Sabesp e também o projeto de trem intercidades, que é um projeto também muito antigo que ele defende que seja implementado. Por onde ele deve começar? Olha, Lívia, a questão da mudança para o centro ela é muito importante, ela é uma política pública muito saudável. A questão do trem, ela também é muito importante, é um modal importante de sofrer investimentos. Agora, a privatização da Sabesp, a desestatização da Sabesp, ela é fundamental. Nós temos aí o marco do saneamento nos colocando uma data de até 2030 para que se tenha uma universalização dos serviços de água e esgoto. E nós temos uma série de regiões, especialmente da capital de São Paulo, que não é atendido adequadamente com relação ao abastecimento de água. Então, a desestatização, ela é fundamental, importante medida do governador Tarcísio. Desse ponto que eu quero continuar com você, Serrão, porque o Vilela disse que de todos esses pontos, a privatização da Sabesp é o ponto mais urgente, o mais necessário para agora, mas é o ponto mais sensível, que traz mais divergências. Há uma corrente de deputados na Alesp totalmente contra a privatização da Sabesp. Será que isso vai avançar rapidamente com tanta resistência? Não, vai demorar um pouquinho, até porque vai depender da definição da modelagem dessa desestatização. No que Tarcísio vai acelerar mesmo, com certeza, é a reocupação do centro da cidade. Até porque isso tem impacto direto na política de segurança pública. E já tem uma parceria prontinha com a Prefeitura de São Paulo, que já tem um projeto idêntico em operação. Então, trazer as secretarias para o centro de São Paulo, reocupando melhor e garantindo a segurança, dá efeito político imediato. Os outros projetos vão sendo tocados com o tempo, começam agora também, mas o tempo deles pode esperar mais um pouquinho. A questão do saneamento também ela vai ter uma prioridade, porque não pode acontecer um desastre como esse que vimos agora e a gente não ter nem um plano para aproveitamento de tanta água que caiu.